Noite, começando mais um curso de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o território dos afetos, sobre a ampliação do território dos afetos, mais ainda do que o território dos afetos. Por que esse tema? A gente vai pegar primeiro esse tema em Platão, em Sartre, em Vinícius de Moraes, em Gibran Khalil Gibran, mas o tema território dos afetos, ele nos ajuda um pouco a ter a compreensão de onde a gente coloca os nossos afetos e qual é a extensão que os nossos afetos têm. Como é que eu consigo racionalizar um pouco sobre os afetos? Porque em tese parece coisas muito diferentes, né? A dimensão racional e a dimensão afetiva. Isso é real. Nós temos uma parte racional nossa e uma parte afetiva. Os afetos moram nas esferas dos desejos e a razão, em tese, tem uma visão completamente diferente. A razão, ela organiza os nossos afetos e às vezes os nossos afetos temperam a nossa razão. Então, o primeiro conceito é que eles precisam conviver, os nossos afetos com a nossa dimensão racional. Mas quando a gente fala de ampliar o espaço dos afetos e não restringir esses espaços, eu quero voltar aqui a uma história que a gente já refletiu várias vezes, da dor, da paixão, nesse conceito mitológico de Eros. Eros é o deus da paixão. Quando Platão fala dos tipos de amor, ele coloca o amor superior como amor ágape, que é o amor divino, é o amor, pode ser um amor materno, é um amor sem cobranças, um amor sem exigências, um amor livre. O Papa Bento, na sua primeira encíclica, fala sobre esse amor ágape, né? Esse é o primeiro tipo de amor. O segundo tipo de amor é o amor filia, o amor amigo, o amor companheiro. E o terceiro tipo de amor é o amor eros. Eros é um deus brincalhão e ele dá uma flechada. Então imagine o seguinte, eu fui flechado, estou apaixonado, estou sofrendo de paixão. Como eu estou sofrendo de paixão e há uma flecha em mim desse Eros brincalhão, eu não consigo pensar em nada além da paixão. Então, ao invés de eu ampliar o território dos afetos, eu vou restringir o território dos afetos. Quem já sofreu uma dor de paixão, quem já sofreu uma separação, quem já sofreu, né, uma traição, isso vai nos incomodando profundamente. Ou quem já sofreu de uma paixão não correspondida, que nunca se realizou. Essa dor que há dentro da gente faz com que eu restrinja esse território dos afetos. Agora, quando a gente pensa no território dos afetos, ele não é só o território da paixão. Voltando aqui em Platão, há um mito bonito de Platão chamado mito do cocheiro, em que a razão conduz dois cavalos. Um cavalo é o cavalo da voluptuosidade, da paixão, como falamos agora, e o outro cavalo é o cavalo da agressividade, é o cavalo da irascividade. E vejam, tanto um cavalo quanto o outro cavalo, ou essas duas partes dos nossos desejos, elas podem nos restringir. Então, quando eu estou com raiva, eu também fui ferido. Eu estou com raiva porque alguém me feriu. Eu estou com raiva porque alguém me humilhou onde eu trabalho. Eu estou com raiva porque alguém inventou uma história a meu respeito. Eu estou com raiva porque eu fui injustiçado. Eu estou com raiva porque eu não fui compreendido. E eu só penso nessa raiva. Ou eu só penso nessa incompreensão. Ou eu só penso na vingança que eu tenho. Eu vou falar daqui a pouco de sentimentos menores. Eles fazem parte dos sentimentos menores. Mas quando eu sou levado por essa agressividade, por essa raiva, por essa violência, ou pela paixão, esses dois cavalos aqui que precisam ser conduzidos pelo cocheiro, eu restrinjo o meu território dos afetos. Eu não consigo ver nada além daquela raiva que eu vejo. Não consigo nem dormir hoje pensando no que aquela pessoa falou de mim, pensando na fofoca que um amigo fez a meu respeito, pensando num concurso que eu fui fazer, ou numa entrevista e que fulano passou e eu não passei. Isso vai martelando na minha cabeça, porque eu estou com raiva. Tanto a raiva quanto a concupiscência, a voluptuosidade, a paixão, restringem o território dos meus afetos. E o que é ampliar o território dos afetos?
Ampliar significa ver além. Então, eu estou apaixonado, mas e aí? O que eu faço com a paixão que eu tenho? Fico dormindo o dia inteiro, mal, chorando, fico olhando as redes sociais, vendo o que a pessoa que eu amo está fazendo, ou vou viver a vida? Ou eu vou enfrentar o dia mesmo com as dores que eu tenho naquele dia? Eu estou com raiva de uma injustiça, de alguma coisa que fizeram contra mim, mas o que eu faço? Eu vou ficar o dia inteiro falando sobre isso? Eu vou ficar o tempo todo, né, macumunando na minha cabeça o que eu faço para me vingar dessa pessoa? A vingança é um sentimento menor também, é um sentimento inferior. Quando eu amplio o meu território, eu começo a ver a vida de uma outra maneira. Porque não tem só esse lugar da flechada. Não tem só essa pessoa que foi incorreta comigo e que como amigo me traiu. Há outros amigos e amigos que eu ainda vou conhecer. Há outras histórias para que eu possa viver na minha vida e eu estou restringindo essas histórias. Olha, isso vale para a paixão, voltando a Platão, e vale para a agressividade. Para as duas coisas. Quando eu estou vivendo aquele emprego que eu perdi, eu preciso refletir que haverá outros empregos, que eu terei outras possibilidades na vida, que haverá outras histórias. Eu ia fazer uma viagem, não deu certo, haverá outras possibilidades para isso. Eu tenho que trazer esse sentimento que eu estou tendo, essa dimensão afetiva, e conseguir colocar no tempo. Talvez o que eu esteja sentindo nesse momento, quando eu coloco na perspectiva do tempo, isso vai ficar pequeno. Foi agora. Foi um carro que me fechou na rua. Tá, o carro te fechou na rua. Foi embora, você não conhece mais. E você está ali, cultivando aquela raiva. Ontem eu fui assistir um filme que chama Casa Gucci. Pra falar a verdade, eu nem gostei tanto do filme. Assim, tem excelentes atores e tal, mas tem uma cena muito instigante, que é a personagem, né? Feita pela Lady Gaga. Ela está fantástica, como o Al Pacino também está fantástico, mas ela foi abandonada pelo marido. Então há uma cena que ela pega o álbum de fotografias e vai na porta dele, fica horas esperando ele voltar e começa a chorar e querer mostrar para ele tudo que eles viveram juntos, e agora ele está jogando fora aquilo. E ela quer ele de volta e diz: eu te amo. E ele diz frases muito fortes, né, para ela, né? Não se humilhe assim. Não, olha o que você fez com você. Olha a falta de dignidade que você tem. Quantas histórias em que as pessoas elas se desesperam quando perdem uma outra pessoa e perdem completamente o prumo da própria vida, perdem a dignidade e se transformam em pessoas subservientes, humilhando. Eu faço qualquer coisa para ela voltar para mim, faço qualquer coisa para ele voltar para mim. E aí eu tento resgatar momentos em que nós somos profundamente felizes. Pode ser que esses momentos tenham existido, pode ser que o amor tenha frequentado a nossa história, mas se porventura você está vivendo um outro momento da sua vida, aquelas lembranças que você tem não podem ser lembranças restritivas do seu território dos afetos. Isso vale até para as histórias mais dolorosas, né? Imagina uma mãe que perde um filho e que o tempo todo ela olha para aquele álbum de fotografias para ficar vendo o filho que se foi. A dor é tão grande e eu preciso ampliar o meu território mesmo sentindo aquela dor. Então eu vou tentar voltar a trabalhar, eu vou tentar me divertir, eu vou tentar viver. Eu sei que eu vou andar numa praia, vendo a praia, eu vou lembrar do meu filho, eu sei que eu vou para um restaurante, eu vou lembrar do meu filho, eu sei que eu vou ao culto, à missa, eu vou lembrar do meu filho, mas não importa. É uma decisão de viver, de ampliar esse território dos meus afetos, de ver outras pessoas, de fazer com que o meu dia tenha luz. É interessante, minha gente, que a luz, ela tem sombra. Por mais bonito que seja um objeto, eu estou olhando para aquele objeto iluminado, ele tem sombra. Eu preciso discernir o que é luz do que é sombra. E eu preciso convencer a mim mesmo de que nas sombras eu não enxergo nada diferente. Eu preciso de luz para que eu consiga contemplar outras paisagens, para que eu consiga perceber o que é um amanhecer. Veja o que significa um amanhecer.
aquela música religiosa bonita, né, das noites traiçoeiras. Mesmo que essas noites traiçoeiras sejam prolongadas, tem um amanhecer. E às vezes eu abro a janela numa noite traiçoeira, numa noite prolongada, numa noite indormida, numa noite com insônia, e eu acho que não vai ter amanhã, não vai ter amanhecer. E eu vejo aquela escuridão e não vejo nada. E de repente, um pouco depois, eu abro aquela janela e há luz. E aquela luz faz com que eu veja uma paisagem completamente diferente daquela que eu não via, inclusive. Isso significa ampliar o território dos afetos. É deixar um pouco guardadas algumas coisas que não se resolvem na minha vida e prosseguir. Prosseguir. Tem aquela expressão, né, que até dói, a expressão que é dar murro em ponta de faca, que é o sentido de que ali não deu mais. Essa história não deu mais para mim. E eu estou ali, insistindo numa dimensão errática por causa de um elemento chamado carência. Quando eu penso na ampliação do território dos afetos, eu tenho que chegar à conclusão, e isso é fundamental para todos nós, que todos nós somos carentes. Não há um ser humano que não seja carente. O que significa a palavra carente? Vem de carecer. Eu careço de atenção, eu careço de amor, eu careço de presença. Então a carência não necessariamente é uma coisa ruim. A carência ela é ruim quando ela se transforma em algo controlador dessa ampliação dos meus territórios. Eu sou tão carente que eu projeto tanto no outro aquilo que eu preciso do outro, que muitas vezes eu estou numa relação, estou numa história, seja uma história de amor, uma história de amizade, porque há histórias de amizades que são histórias horrorosas também, de pessoas que humilham as outras, chamando de amigo, né? Que pisam nas outras, que se colocam num ar de superioridade. Mas quando eu estou dentro dessa história e de repente eu me liberto e passa um tempo, né? Ou uma história de amor, eu falo assim, o que eu estava fazendo comigo? O que eu estava me apequenando? O que eu estava me diminuindo? O que eu estava autorizando outra pessoa a me tratar dessa maneira? Histórias ruins de violência real, violência simbólica. Essa questão da violência é algo tão atormentador, né? Como é que alguém se permite prosseguir numa história apanhando de uma outra pessoa? Sendo espancado ou sendo espancada na sua dignidade, né? A gente fala da violência real e que é assustador, mas a violência simbólica é horrível também. Uma mulher se sentindo diminuída por um homem que a distrata, que a humilha, que a pisoteia, ou o contrário. Por que eu preciso prosseguir numa história errática com medo do amanhã, com medo da solidão que eu vou sentir, com medo da carência que eu vou ter na minha vida? Então eu autorizo as pessoas a fazerem comigo o que elas quiserem fazer? Não. Eu preciso recuperar a minha dignidade. Eu preciso recuperar uma coisa fundamental para ampliar esse território dos afetos que chama vontade. Sem vontade eu não sou nada. Eu tenho que ter vontade. Vontade de viver. Vontade de produzir. Vontade de trabalhar. Vontade de caminhar. Vontade de observar. Vontade de comer. Vontade de me alimentar de outras experiências. Vontade. Mesmo com dor. Mesmo com os pés sangrando. Quando eu prossigo caminhando, eu percebo que o caminho tem um poder de cicatrização muito maior do que eu ficar com os pés sangrando, chorando no sofá de casa, querendo que alguma coisa aconteça, querendo que a pessoa que foi embora volte, querendo recuperar o emprego que eu perdi, a pessoa que eu perdi, a vida que eu perdi, os anos que eu perdi. Tem uma outra coisa interessante também, às vezes, depois de 20 anos de casamento, de, sei lá, alguma coisa aconteceu. E aí eu começo a destruir tudo aquilo que eu vivi. Como se não houvesse nada de bonito no passado que existiu na minha vida. Até para que eu consiga prosseguir, né? Existindo, lembrando aqui os pensadores estoicos, eu não me prendo ao passado, mas eu agradeço o passado. Mesmo as experiências dolorosas que eu vivi,
Às vezes é tão interessante que tem casais que se separam e que têm filhos, por exemplo, e que aqueles filhos foram frutos de um amor, de uma história de amor. E aí, né, a mulher ou o marido diz assim, nossa, joguei fora 15 anos da minha vida com esse homem. Joguei fora. E o seu filho está ouvindo você falar isso, né? Os seus filhos estão ouvindo que você jogou fora 15 anos da sua vida. Aquele casamento, aquela história gerou amor. E se hoje, né, o amor se transformou em alguma outra coisa, se um dos dois resolveu prosseguir de uma outra maneira, amplie o seu território. Amplie. É interessante, minha gente, é uma síndrome do coitadinho, da coitadinha, em que eu preciso chorar, né, ou demonstrar tristeza para as pessoas o tempo todo e mostrar que aquele meu sofrimento pode constranger aquela pessoa que foi embora para talvez ela voltar. Prossegue a sua vida, dobra a esquina, exista. Não sei se tem mais de uma vida, né? Tem religiões que dizem que sim, outras que não. Ninguém prova. Desde que prove em contrário, a gente tem uma vida só. Eu preciso ampliar o meu território dos afetos na vida em que eu estou vivendo. Se eu estou ali com uma pessoa que não me valoriza, tão interessante isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, liguei para fulano 3, 4 vezes, não dá retorno, mando mensagem, não responde as mensagens. Que estranho, né? Eu tenho que insistir. Para de insistir. Não existe amizade quando só um dos lados quer ser amigo. Você já mandou mensagem, já ligou, já tentou, já foi, não quer. Outras pessoas surgirão na sua vida. Ampliar o território. Não, mas se eu perder essa minha amiga, o que eu faço da minha vida? Vai prosseguir vivendo. Vai fazer falta? Talvez faça, durante um tempo. Depois é a vida que segue. Há outras pessoas que vão surgir. Você nasceu sozinho. Você nasceu sozinha. Mesmo essa história de amor que foi linda na sua vida, ela ocupou um tempo. Você tinha 20 anos quando se apaixonou, está com 27, acabou a história, 7 anos. Ai meu Deus, e agora? E agora? Você tem mais 70 pela frente. E até os 20 você nem tinha conhecido essa pessoa. Como é que você diz eu não posso viver sem ela? Como? Você viveu 20 anos sem ela. Você viveu 30 anos sem ela. Amplie esse território. Cuidado para não permitir que a síndrome do coitadinho ela tome conta de você e você se abaixe, se trancafie, se enfeie, porque as pessoas vão ficando feias. Elas estão ali, né, dentro de um mundo próprio, sem capacidade de se abrir para essa frenética aventura que é estar vivo, para essa maravilha que é estar vivo, em qualquer lugar que você esteja. Hoje eu estou no Rio novamente, porque eu vim para lançar o livro junto com o Whindersson Nunes na Bienal, foi muito legal, agradeço o carinho das pessoas lá. Mas quando a gente olha as paisagens do Rio de Janeiro, essa cidade deslumbrante, ela é incrível. Assim, minha cidade não tem mar, então não dá para eu viver essa frenética aventura. No sábado também quero agradecer o pessoal de Itajubá que está acompanhando aqui. Foi lindo estar com os professores de Itajubá, falar sobre o tema Sua Excelência o Professor. Itajubá, Minas Gerais, né? As montanhas, as alterosas. Que maravilha que é você na estrada. Acordei 4 e pouco da manhã, tinha que ir e voltar, tinha um lançamento do livro em São Paulo. Mas aí no caminho você vai olhando aquelas paisagens, os territórios vão se ampliando. Você vê animais, você vê as nuvens, né, se movimentando, você vê o sol que te aquece. Você vê histórias que vivem dentro de você e vai lembrando ali. E aí você para num lugar, né? Toma um café, fica reparando nas pessoas, aprendendo com as pessoas. A história que eu contei no domingo, a crônica que eu contei no domingo, tinha um pedaço dela que falava do Francisco, né? Que a mulher que ele amava se casou com uma outra pessoa e ele era enfermeiro e acompanhou o nascimento dos filhos da mulher que ele amava com outro. Até que um dia ele se casou com essa mulher. E eu ouvi esse trechinho da história em Portugal. Eu fui dar palestra recentemente em Portugal e um juiz que eu conheci, ele me contou a história dele com a mulher dele, falou que a mulher lia os meus livros e tal, e contou que ela havia casado com outra mulher. Ele não era enfermeiro, isso é parte minha.
mas que ele, a cada nascimento, como eles foram amigos antes, ele ia lá e ele leu, né, a crônica e falou assim: meu Deus, você contou mais ou menos a minha história, você contou mais ou menos aquilo, mas é isso. O que é isso? Você amplia os seus territórios e ao ampliar os seus territórios você tem a generosidade de prestar atenção na vida das outras pessoas. Aqui eu quero ir para uma coisa interessante nessa ampliação do território. A restrição vem de sentimentos menores, de emoções inferiores, de afetos inferiores. Quais são esses afetos inferiores? Eu falei aqui da raiva, que é um afeto inferior. A arrogância é um afeto inferior. A teimosia. Às vezes a gente sabota uma história bonita da nossa vida por teimosia. Às vezes você ama tanto alguém e brigou com esse alguém, né? Tá casado com alguém, dorme com esse alguém, e é uma briga estúpida, e de repente você vai dormir com raiva, a outra pessoa dormindo com raiva, e se você fizesse um pequeno gesto ali, vocês dormiriam melhores os dois. Para que acumular uma história que não desceu bem em mim? Para que acumular aquilo e não recuperar naquela noite uma história que nós prosseguimos juntos, né? Que nós continuamos juntos? A prepotência é um afeto inferior. Por que ela é um afeto inferior à prepotência? Porque o prepotente, ele é menos humano, porque ele tem menos abertura para a experiência de humanidade. A arrogância, né? Daí os pecados capitais, a soberba é o primeiro pecado capital, que é a prepotência, que é a arrogância, que é o me achar melhor do que eu sou. Freud dizia que a emoção mais inferior, ou o pior sentimento humano que eu tenho e que me impede outros sentimentos lindos na minha vida, é o egoísmo. Se eu conseguisse combater o egoísmo, a dimensão egóica, só eu existo, só eu importo, o mundo gira em torno do meu umbigo. Se eu conseguisse combater essa dimensão terrível do que significa o egoísmo dentro de mim, eu conseguiria viver a vida de uma outra maneira. Eu conseguiria cantar uma canção mais bonita da minha existência, ampliando esse território. A dimensão egóica faz com que eu seja incapaz de entender o que o outro sente, o que o outro passa. A gente está falando da ampliação do território, da restrição desses territórios. Um dos caminhos bonitos para essa ampliação, quando eu sinto, né, voltando à dor da paixão, mas eu estou muito mal, estou apaixonado e não deu certo, acabou, o que eu faço? Só choro. Experimenta a generosidade. Quando eu começo a me preocupar com alguns males que há na humanidade, a gente está chegando perto do Natal, tem gente que vai passar o Natal meio sozinho. Experimenta fazer alguma coisa bonita no Natal, um asilo, né? Contar histórias, levar alguns presentes, visitar alguém. Tenta surpreender você mesmo com essa capacidade de ser generoso. Quando eu penso na minha carência e eu penso nas carências do mundo, a minha carência ela deixa de ser tão importante. E eu começo a compreender que as carências do mundo elas são tão dolorosas. Tanta gente passando fome, tanta gente doente, tanta gente passando dificuldade. E eu tô com raiva porque eu tô numa fila. É chato ficar na fila, mas se eu tenho uma ampliação dos problemas das outras pessoas, eu começo a viver a vida de uma outra maneira. Isso que é deixar de ser o umbigo do mundo. Deixa eu pegar aqui uma música do Vinícius de Moraes, que eu ouvi no show da Virgínia Rosa, no sábado, nesse mesmo sábado que eu fui para Itajubá, que foi lindo. Depois eu voltei, fui lançar o livro em São Paulo com o Whindersson e depois fui ao show da Virgínia Rosa. E ela cantou várias músicas, né, lindas, a Clara Nunes, e cantou essa música do Vinícius. Preste atenção na letra dessa música e como ela tem a ver com essa ampliação de repertórios. Ai, quem me dera terminasse a espera,
retornasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto, se chorasse tanto que do mundo pranto se estancasse enfim. Ai, quem me dera ver morrer a fera, ver nascer o anjo, ver brotar a flor. Ai, quem me dera uma manhã feliz, ai, quem me dera uma estação de amor. Ah, se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas e tivessem paz, e pelas ruas se abraçassem nuas, e duas a duas fossem casais. Ai, quem me dera ao som de madrigais ver todo mundo para sempre afim, e a liberdade nunca ser demais, e não haver mais solidão ruim. Ai, quem me dera ouvir nunca mais dizer que a vida vai ser sempre assim, e fim da espera, ouvir na primavera alguém chamar por mim. Ei, Vinícius de Moraes, né? Que lindo! Pelas ruas se abraçassem nuas e duas a duas fossem casais. O nuas aqui não é no sentido de pelados, nuas é no sentido de inteiros, sem enfeites, né? Sem roupagem. Não haver mais solidão ruim. A solidão não é uma coisa ruim. Ela se transforma numa coisa ruim quando ela vira um isolamento, quando eu não quero mais me relacionar com outras pessoas. Mas a solidão, a conversa comigo mesmo, a vida interior, esse gigante que há dentro da gente, que é a vida interior. Mas, gente, eu experimento tanto isso, né? Tento experimentar em momentos da minha vida que, enfim, que algumas portas se fecham, né? Que queria que fosse de um jeito, é de outro jeito. É sempre assim, né? Você tá imaginando uma coisa, é um projeto, vai, vem. E quando eu recebo um não, é tão importante, né? Que naquele não, e eu já recebi muitos nãos na minha vida, muitos nãos, quando aquele não, ele entra dentro de um território expandido dos meus afetos, e eu compreendo que é apenas um não. Diante de muitos sims que virão na minha vida, e com o tempo, muitas vezes eu pude agradecer a esses nãos que eu recebi. Que bom que foi assim, que bom que isso aconteceu. Na perspectiva do tempo eu olho, né, assim, um lugar que eu queria trabalhar, que eu ia assim, e aí não deu certo no final. Nossa, que bom, olha o que aconteceu lá depois, se eu tivesse ido fazer esse projeto, ou a pessoa que eu conheci, que eu queria, né, desenvolver junto. Mas veja, naquele momento, a gente fica frustrado com esse não, e dá uma solidão na gente. Aí você tem o seu território dos afetos restrito, fechado ou expandido. Como o meu é expandido, eu tenho que colocar esse não que eu recebi junto com um monte de coisa grandiosa que há dentro de mim. E coisa grandiosa, não, mas também tem um outro emprego. Não, não é isso. A grandiosidade maior da existência é existir, é estar vivo, é perceber isso dentro de mim e saber que outras possibilidades surgirão. É o final do poema, né? Ai, quem me dera ouvir o nunca mais, dizer que a vida vai ser sempre assim, e fim da espera, acabou o inverno, ouvir na primavera alguém chamar por mim. Alguém vai chamar por você. A primavera do nosso existir depende da maneira com que nós nos preparamos para as estações, das aberturas que a gente tem para isso, né? Das histórias que nós aceitamos construir, das maneiras com que nós construímos as nossas histórias. Queria pegar uma coisa aqui do Gibran, Khalil Gibran, que é um poema sobre o casamento. Depois anotem esses poemas para vocês lerem com mais calma, porque tem gente que, né, eu vejo aí falando assim, nossa, é tão legal quando você fala de vida interior, de reflexão, mas eu não consigo fazer isso, não consigo meditar, não consigo ficar sozinho, refletindo. Para quem não consegue abstrair e ficar sozinho e meditar sozinho, pega um poema como esse do Vinícius, lê várias vezes o poema, e aí fica pensando naquelas palavras, que é um processo para iniciar uma dimensão meditativa, quando eu autorizo as palavras de terem mais poder sobre mim, aquelas palavras superiores, não as inferiores, não as emoções inferiores. Eu tenho que tirar isso de mim. Gente que reclama o dia inteiro, que nasceu para reclamar, gente que é um peso para si mesmo,
gente que acusa a gente o tempo todo, gente que optou pelo desânimo, né? por se entregar na vida, por não viver existindo a vida com tudo aquilo que ela apresenta para a gente. Mas olha que bonito aqui esse poema sobre o casamento do Gibran Khalil Gibran. Então, Almitra falou novamente e disse: "E quanto ao casamento, mestre?" E ele respondeu dizendo: "Nasceste juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Ah, estareis juntos, mesmo na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaços na vossa união e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor uma prisão. Deixai antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais de uma só taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pão. Cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho. Como as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entregai os vossos corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações, e ficai juntos, mas não demasiado juntos. Pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho e o cipestre não crescem à sombra um do outro. Gibran, que é um homem que fala muito, esse poema está num livro dele chamado O Profeta. Gibran, que é um homem que fala profundamente sobre o amor, sobre a entrega, mesmo ele está dizendo assim: cuidado para não sufocar a pessoa que você ama, cuidado para não viver uma vida de projeções. Olha uma frase famosa do Jean-Paul Sartre, pensador do existencialismo: o inferno são os outros. Mas por que o inferno são os outros? Por quê? Não é por causa do outro, é por causa de mim mesmo. Por eu ter projetado no outro a minha felicidade, por eu ter projetado no outro a minha realização. E aí eu começo a exigir do outro, pela minha carência, que o outro exista por minha causa. Eu não posso imaginar que a pessoa que eu amo esteja feliz fazendo alguma coisa com qualquer outra pessoa. E ela pode estar feliz jogando futebol, ela pode estar feliz dançando, ela pode estar feliz nadando, ela pode estar feliz fazendo uma viagem a trabalho e encontrando outras pessoas nessa viagem e falando de você também. Ela pode estar feliz, longe da minha sombra. Eu não posso ficar fazendo sombra nas pessoas, minha gente. Eu tenho que permitir que o outro exista, que o outro brilhe, para que o meu território dos afetos esteja expandido. Para mim, esse é um conceito muito bonito da dimensão filosófica. Quando eu tenho vida interior, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu tenho uma consciência de mim mesmo, do que eu faço aqui, mais fácil fica a minha relação com as outras pessoas. Eu fico intrigado às vezes, né, com namorada, namorado, companheiro, companheira, olhando o celular do outro, fiscalizando onde é que foi, olhando o e-mail que passou, olhando não sei o quê. Para quê? Para que você está criando um inferno na sua vida? Olha, o inferno são os outros de Sartre. Para que você está imaginando coisas onde não existe? Mas e se existir? Se existir, não foi você. Não é você, não é a sua escolha, não é a sua decisão. Não, mas eu não quero fazer papel de bobo. O que é fazer papel de bobo? O que significa isso? Se eu estava com alguém, esse alguém estava sendo incorreto comigo, mas aí as pessoas poderão ficar sabendo. Vive a sua vida, caminhe com os seus próprios pés, tenha a dignidade, né, mas aí um dia eu descobri, eu não fiquei procurando, eu descobri, você descobriu, chegou à conclusão que essa pessoa não consegue viver com uma pessoa só, você não aceita isso, é isso, vai doer muito, mas vai doer de uma vez e você vai ampliar o seu território. E você vai conhecer outras pessoas, né? O conhecer outras pessoas não é assim, mas terminou a relação do eu agora já estou em liquidação, vou atrás de alguém, vou achar alguém. Não.
Mas é ampliar o território no sentido bonito do existir, do você ver coisas simples da vida e beber essas coisas como fonte de um conhecimento, de estar vivo, independentemente da idade que você tem, do que você já conseguiu, do que você vai continuar conseguindo na sua vida. Quando Sartre também diz que não importa o que fizeram de mim, né, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim, ele mesmo sendo um filósofo do existencialismo, ele está falando de uma dimensão da minha liberdade interior, de uma condenação à liberdade. Condenação, parece uma palavra forte aqui, mas é a palavra que Sartre usa, no sentido assim, não é uma escolha, você é livre e você vai ter que enfrentar essa liberdade. E quanto mais eu ampliar o meu território, vai ser melhor. E cada um vai escolhendo um jeito de ampliar. Cultivando amigos, viajando quem pode, caminhando. Nossa, acordei numa tristeza, vai caminhar. Toma água e vai caminhar. E vai respirando o amanhecer do dia. E chora se precisar chorar. Qual é o problema? As lágrimas são uma delicadeza que os olhos emprestam à alma para aliviar um pouco os sentimentos que a gente tem. E depois de chorar você vai sorrir e vai prosseguir vivendo como um pacto da sua existência. Amplie o seu território, mesmo com flechada, mesmo com sentimentos menores, porque às vezes é difícil a gente combater os sentimentos inferiores, mas é com essa amplitude, com essa visão maior de humanidade que eu consigo vencer essas partes ruins que possam morar dentro de mim. É isso. Isso é o território dos afetos. Deixa eu falar com vocês um pouco. Diga a cidade que vocês estão aí. As lágrimas são o quê? Não sei o que eu falei mais. As lágrimas são uma delicadeza que os olhos emprestam à alma. Acho que é isso. Que a gente vai falando, né? Olha aqui uma sugestão de live especial de fim de ano. Pode ser Morro Redondo, Rio Grande do Sul, Suzana, Itajubá. Olha, mais uma vez, muito obrigado às professoras, aos professores de Itajubá. Eu vi uma cena tão linda em Itajubá. Começou, né? Teve uma apresentação das crianças e aí um menino entrou chorando, né? E uma professora com uma tranquilidade ali com essa criança, esperando o choro mais próximo. A criança foi abraçando a professora, olhando, fez tudo certinho, tudo bonito a professora. Aí esse menino que entrou chorando começou a cantar, foi transformando, né, o seu momento por meio daquele canto e daquela professora inteira ali, né, exercendo o seu ofício. Então um beijo às professoras, os professores de lá, desde Aracaju, quem mais aqui? Francine de não sei que cidade, Alagoas, Maceió, Genilza, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais, olha quanta gente, Minas Gerais, Luciana do Recife, Cantar é maravilhoso, exatamente, Ieda de Brasília, Irene de Fortaleza, Zilda de Patinga, Minas Gerais, muito legal, Roberto, falei de você, viu, Roberto? Bia de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, Elza de Curitiba, estou passando por um momento difícil, Socorro de Campina Grande. Olha, a gente passa por momentos difíceis, o que importa é continuar, prosseguir. É o que eu falei, que a caminhada tem um poder cicatrizante sobre as nossas dores, né? Não dá pra gente se entregar. Vamos ampliar o território dos nossos afetos. E obrigado porque poder fazer essa live, né, toda semana, vocês fazem com que eu amplie os meus territórios também, com afeto, com atenção, com amor de vocês. Beijo. Segunda que vem a gente se encontra aqui.